tema da mensagem de hoje é: quem é Deus? 2 Crônicas, capítulo 20, versos 6 a 17. E assim diz a palavra de Deus. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reis dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Glória a Deus. Alguns anos atrás, a revista Life estampou na sua capa um céu estrelado e um título muito sugestivo: quem é Deus? Essa é uma pergunta que pode ter muitas respostas diferentes, dependendo da região que você vive. Se você fosse um indiano, você provavelmente responderia: de qual Deus você está falando? Porque nós temos mais de 300 milhões. Mas se você vive no Ocidente, no século 21, a pergunta que é pertinente é muito diferente, porque a maioria das pessoas não está nem aí com Deus. E algumas delas perguntariam: será que Ele existe mesmo? Mas a verdade é que esta pergunta, ela é muito pertinente. Em 1952, a Enciclopédia Britânica lançou uma coleção dos sonhos. 54 livros de uma coleção chamada The Best Books of Western World, os melhores livros do mundo ocidental. Os 2 primeiros volumes são índices, com os nomes dos autores e dos livros, que abordam os mais diversos temas. O Larry King, há muitos anos atrás, fez uma entrevista com o editor dessa enciclopédia. E ele, depois de ter avaliado lá o conteúdo de todos os grandes autores, os grandes temas, ele ficou muito curioso. Ele perguntou para o editor: escuta, por que que o tema sobre Deus é de longe o tema mais extenso? E o editor respondeu para ele: por uma razão muito simples, porque não existe nada
que traga mais consequências para a sua vida do que a sua fé ou a sua descrença na pessoa de Deus. A sua ética, a sua moral, suas atitudes, os seus relacionamentos, as suas convicções, tudo dependem e são consequência desta pergunta: quem é Deus? Então a verdade é que esta pergunta suscita em nós respostas, as mais diferentes possíveis. Stephen Hawking, o grande físico, escreveu um livro muito conhecido que eu já tive a oportunidade de ler, Uma Breve História do Tempo. E nesse livro ele usa de argumentos muito intricados, complicados, e ele tenta explicar a origem do universo, de onde nós viemos. Agora, no fim deste livro, o último parágrafo, ele diz algo muito interessante. Ele disse assim: olha, até aqui eu disse para vocês o quê? Ou seja, o que é o universo, quais são as leis que funcionam no universo. Mas se eu pudesse responder o porquê, eu teria descoberto a mente de Deus. Em outras palavras, é um cientista, talvez o maior do século 21, e um dos maiores do século 20, admitindo, quando olha o universo e percebe as leis que o regem, que é absolutamente fora do razoável você acreditar que tudo isso veio do acaso. Precisa ter muito mais fé para crer que o mundo veio do nada, do acaso, da sorte, do que de Deus. Quem é Deus? Voltando para o nosso texto, o rei Josafá, o rei de Judá, está diante de uma situação de morte, porque ele percebe que 3 nações poderosas e numerosas estão para invadir a sua terra. E ele fica apavorado, porque ele sabe que eles não teriam condições de vencer a isso. E diante da morte, queridos, os homens se igualam. Sejam pobres, sejam ricos, sejam jovens, sejam velhos, sejam ateus, sejam crédulos. Diante da morte, todo mundo clama por Deus. E quando ele clama, ele conclama o povo para um jejum, e ele faz uma oração para Deus, muito interessante, porque ao orar ele faz 3 perguntas para Deus, que ao respondê-las, eu posso explicar para vocês, ou expor, de uma maneira muito mais eficiente, quem é Deus. Então é sobre essas 3 perguntas que Josafá fez, que eu quero lhes falar e tentar responder a pergunta de quem é Deus. A primeira pergunta que ele faz, ele começa na verdade com uma pergunta retórica. Ele faz uma pergunta para que Deus diga sim. E ele começa dizendo: não és tu, no versículo 6, não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Não és tu. Se eu pedisse para você completar essa frase, não és tu, o que você escreveria? Josafá falou: não é o Senhor, o Deus dos céus, que domina sobre todos? E você, o que você diria? Essa pergunta, ela pode ser respondida por públicos diferentes, por grupos diferentes. O primeiro tipo de pessoas é o homem comum, como você e eu. E eu fiz questão de procurar, quando eu anunciei no meu Facebook que eu ia pregar quem é Deus, eu estava anunciando a mensagem, mas centenas de pessoas responderam. Parece que as pessoas têm necessidade de dizer, né? Então eu quero mostrar para vocês o que os homens comuns e as pessoas comuns responderam. Deus é tudo. Outro: Deus é a minha segurança, Deus é o meu Pai, Deus é o meu Salvador, Deus é o meu amigo, Deus é o Todo-Poderoso. E até alguns disseram: não faço a mínima ideia. Mas as pessoas mais comuns, de fato, têm as suas concepções a respeito de Deus. E o que diz a filosofia? Deus é o único ser ontologicamente independente.
essencialmente suficiente, autoexistente, é causa e não é resultado. Isso é o que diz a filosofia ou alguns filósofos. Alvin Plantinga, da Universidade de Notre Dame, considerado um dos maiores filósofos dos nossos dias, ele diz que Deus é um ser de uma categoria PBB, Properly Based Belief Category. Traduzindo, Deus é um ser em cuja pessoa há uma fé inerente a todos os seres humanos. Ele diz assim: não importa em que continente você viva, em que situação social, em que tempo da história você tenha vivido, as pessoas simplesmente creem em Deus, independente de prova. Porque os homens procuram a prova da existência de Deus, mas o que um filósofo de grande porte está dizendo é que ainda que não haja prova e que seja impossível se provar a existência de Deus, as pessoas simplesmente creem. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga: eu creio. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor, diga: eu creio na existência de Deus. Mas o que diz a revelação? O que diz a Bíblia? Talvez a teologia, a exemplo da filosofia, vai tergiversar um pouco. Onipotente, onisciente, eterno, imutável. Mas eu quero falar o que o apóstolo Paulo, para mim o homem mais extraordinário do Novo Testamento, depois de Jesus. O apóstolo Paulo era um homem culto, preparado, que conhecia perfeitamente a cultura do seu tempo, nasceu como judeu, foi filho de cidadão romano e portanto era cidadão romano, e foi educado na cultura grega. Ele conhecia perfeitamente estes três mundos tão diferentes. E ele sabia que o ideal de perfeição dos judeus era a luz. Por isso que a Bíblia diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O ideal de perfeição do judeu é luz. O ideal de perfeição dos gregos é o conhecimento. Não é à toa que foi na Grécia que as universidades foram criadas, porque a busca pelo conhecimento para eles era a busca pela verdade. E quanto mais próximo da verdade e do conhecimento que eles chegassem, mais eles estavam se aproximando de Deus. Mas os romanos, o ideal de perfeição é a glória romana, a glória do império. E eles lutavam e defendiam a sua glória com todas as suas forças. Este homem, o apóstolo Paulo, que nasceu e cresceu nessas três culturas, ele escreve aos Coríntios no capítulo 4, versículo 6 da sua segunda carta: porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, diga judeus, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento, diga gregos, da glória de Deus, diga romanos, na face de Cristo. Que coisa tremenda! Quem é Deus? Paulo está dizendo que o próprio Deus resplandeceu quem Ele é em nosso coração para a iluminação, explicando aos judeus a perfeição de Deus, do conhecimento, explicando aos gregos a perfeição de Deus, da glória, explicando aos romanos quem é a perfeição de Deus. Em quem? Na face de Cristo. Filipe fez uma pergunta muito simples para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus disse: olha para mim, Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Portanto, para conhecer o caráter de Deus, nós precisamos conhecer o caráter de Jesus. Diga para a pessoa do teu lado, diga: o Deus que você crê se revelou através de Jesus.
Glória a Deus. Eu li sobre a história de um indiano que trabalhava na casa de um homem muito rico, e ele nunca tinha ido ao cinema. Esse é um tempo antigo, né? Quando o cinema estava começando. E um dia o seu patrão disse: olha, eu vou te dar um presente, comprei um ingresso para você ir ao cinema pela primeira vez. E ele ficou muito feliz. Só que houve um contratempo, ele acabou chegando atrasado naquele dia. E quando ele entrou na sala de cinema, já tinha começado, estava tudo escuro, e ele entrou e olhou para o lado do projetor. Então ele viu aquelas luzes saindo de lá, e ele ficou olhando e falou: uai, que coisa esquisita, é isso que é o cinema? Aí alguém que estava perto dele tocou nele e falou: não, está do outro lado. Quando ele se voltou e viu a tela com as faces das pessoas, ele começou a gritar: que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Sabe, querido, tentar entender a Deus sem conhecer a Jesus é ser como esse indiano, é olhar para o projetor e jamais ver a face de Deus resplandecida na tela grande. Todas as religiões do mundo, de alguma maneira, procuram conhecer a Deus, mas somente o Evangelho revela a Deus na face do seu Filho Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem é Deus? A palavra de Deus lá em João capítulo 17 relata uma oração feita por Jesus, oração linda, oração sacerdotal. E nessa oração Jesus diversas vezes se dirige a Deus como Pai. Pai santo, Pai justo, outros adjetivos, mas sempre Pai. Quem é Deus? Diga para a pessoa do teu lado: Deus é Pai. A maior necessidade do ser humano hoje, e sempre, mas principalmente hoje, neste século onde as estruturas éticas, morais e espirituais são dilapidadas, destruídas, estão desmoronando, o que mais está acontecendo é a ausência do espírito de paternidade. Eu vi um testemunho de um chefe de polícia de uma grande cidade americana. Debaixo dele havia 18 mil policiais. E ele falou de uma determinada região, que eu não me lembro o nome. Ele disse o seguinte: que o dia mais solitário do ano naquela região é o Dia dos Pais, porque 90% daqueles jovens não sabem quem é o pai. Sabem quem é a mãe, mas não sabem quem é o pai. E ele disse: por coincidência, esse é o dia mais violento também. E é isso que tem acontecido. Satanás tem destruído a família, porque ao destruir a família, ele separa os filhos dos pais, e eles se sentem órfãos. Eu também ouvi um testemunho contrário a esse, não de abandono nem de rejeição, mas a história de amor de um pai extraordinária, que eu resolvi traduzir para vocês. Conta a história de um empresário com 40 e poucos anos, um homem muito bem sucedido, chamado Greg Simmons. Esse homem tinha 5 filhos. O mais velho, McTrick Simmons, de 12 anos, e o mais novo, um bebê de 1 ano de idade. E ele fez uma visita para North Carolina, um estado americano, onde ele comprou uma casa e ele levou uma família, seus amigos, um casal de amigos com um filho. E eles foram então passar alguns dias nesse lugar. E aí estavam todos lá, e ele resolveu ir com o seu amigo, o seu filho e 4 dos seus próprios filhos para o campo, na região chamada de Highlands, das terras altas. E lá havia uma cachoeira muito bonita. E eles então estavam indo, e o filho mais velho, o McTrick, dizendo: pai, que legal que nós vamos ver a cachoeira e tal. E eles foram se aproximando. Chegou uma hora, o filho falou: pai, a gente não pode ir um pouco além?
Estavam chegando perto do precipício. E ele falou: esperem um pouco aqui que eu quero ver como é que está o terreno. E ele deu mais 3 passos e o chão debaixo dele desapareceu. E ele caiu numa queda de 400 metros para a sua morte, na frente dos seus filhos e do seu amigo. Esse menino, McTrick, de 12 anos, ele escreve uma carta para o melhor amigo do pai, que eu traduzi aqui para vocês. Querido Sr. Dylan, o senhor não sabe o quanto meu pai o amava e admirava, assim como a sua família. Ele falava de sua fé em Deus e generosidade para com os outros. Ele dizia que queria ser como o senhor. Desde a sua morte, seus verdadeiros amigos têm se revelado, e o senhor e sua família estão no topo da lista. Meu pai o amava muito. Meu pai era como aquele homem da Bíblia que recebeu os talentos e os multiplicou. Algumas vezes ele perdeu, mas a maioria das vezes ele ganhou. Mas sempre tentou agradar a Deus. Meu pai era um homem brilhante e bem-sucedido. Ninguém vai entender o porquê do meu pai morrer naquele dia. Por favor, não tente o senhor entender também. Meu pai morreu por seus filhos. Ele estava tentando protegê-los. Muita gente vai lhe dizer muitas coisas, mas somente 6 de nós que estávamos lá pudemos ver o que realmente aconteceu. E somente 3 de nós pudemos entender, porque os outros eram pequenos. Eu sou um deles. Minha mãe perdeu o seu companheiro, seu tesouro. Muitos outros perderam o Greg. O senhor perdeu o seu melhor amigo. Meus avós perderam o seu filho. Meus tios perderam o seu irmão. Mas Sr. Wieland, para mim é totalmente diferente. Ele era o meu melhor amigo, o meu ídolo. Quando eu o vi vivo pela última vez, caindo diante daquela cachoeira, eu perdi o homem mais valoroso da minha vida. Ele era o meu pai e meu único papai. Sr. Wieland, eu tive um sonho há 3 noites, no qual meu pai me dizia que estava bem. Obrigado por ser um amigo verdadeiro. Eu te amo muito. McTrick Simmons, um garoto de 12 anos. Isso é paternidade. Paternidade é ter no seu Deus, o seu pai, o seu melhor amigo. É ter no pai o homem forte, mais terno, o que corrige, mas afaga e abraça, o que provê, o que sustenta e o que nos ama incondicionalmente. Agora eu pergunto, quantos de vocês têm esse relacionamento com Deus? Sabem que vocês são muito especiais para Ele. Tem um Salmo 103, versículo 13, que eu não entendia o que Deus estava dizendo. Hoje eu entendo. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O que é compadecer? É padecer como? Querido, só um pai ou uma mãe é capaz de amar desse jeito. Amar tanto que chega a doer. Você sabe, já sentiu isso? Se amar tanto. Eu vejo hoje o meu netinho, né? Porque neto a gente ama que nem filho. Eu falo para ele, eu amo tanto esse molequinho que até dói. Você já teve esse sentimento? Isso é compadecer, é padecer junto. Você ama tanto que chega até doer. Querido, você acha que o teu Deus está alheio aos seus problemas, às suas dificuldades? Que ele é um super ser que está distante de você? Aquele menino havia perdido o pai, mas ele teve 12 anos de um relacionamento tão próximo, que o pai era para ele a pessoa mais importante no mundo. É esse o relacionamento que Deus quer que você e eu tenhamos com Ele. Nosso melhor amigo, nossa figura forte, nossa maior confiança. Você sabe que é muito interessante, porque os pais envelhecem, e quando eles ficam bem velhinhos, os filhos cuidam deles.
Mas você sabe que por mais velhinho que o seu pai esteja, ele sempre vai ser seu pai ou sua mãe. Eu estava até comentando essa semana com a Lilian sobre a Paula, a filha da irmã Zenaide. Irmã Zenaide, durante alguns anos, ela foi uma mulher forte, um baluarte, uma intercessora, uma guerreira. Todo mundo atrás dela para ela orar pelas pessoas. Mas hoje ela está vivendo o outono da sua vida. E a gente comentou essa semana que a Paula, sua filha, toda hora publica ou no Facebook ou no Instagram, ela saindo com a mamãe dela. E eu tenho certeza que por mais que ela tenha cuidado da mãe, a mãe ainda representa a figura forte do amor incondicional por ela. Outra pessoa que eu queria citar é a Sidney, esposa do Alcides. Quando ela perdeu a mãe dela tinha 93 anos. E ela visitava a mãe todo dia. E eu falei, o que você sente mais falta? Ela falou, que eu sinto mais falta é daquela pessoa que, por mais frágil que ela tivesse, quando eu ia visitá-la, ela dizia, você está se alimentando bem? Senta aqui, descansa. Ela falou, para o resto do mundo eu sou quem cuida, mas com ela eu me sinto cuidada. Essa é a importância da paternidade e da maternidade. Você sabe por que a gente precisa tanto de pai e de mãe? Porque os nossos pais são os nossos maiores fãs quando a gente brilha, e são os que mais choram conosco quando a gente fracassa. Esse é o seu Deus. Quando você está vivendo um momento bom, Ele esfrega a mão e fala, é o meu filho, é a minha filha. Mas quando você está passando pela tribulação e está sentindo a dor, Ele chora com você, Ele se compadece de você, porque Ele é o seu pai, mas é o seu grande amigo. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor e dizer, eu creio. E a prova disso é que o próprio Filho de Deus, quando estava na cruz, no momento mais extraordinário, salvando a humanidade, Ele olha no meio de toda aquela multidão e Ele vê a sua mãe. E Ele diz para João, João, eis aí a tua mãe, cuida dela. Mulher, mãe, eis aí o teu filho, fica com ele. Gente, Ele estava mudando a história dos que vieram antes dele, dos que estavam ali, dos que viriam depois dele, inclusive nós. Mas ainda assim, Ele olhou para sua mãe e se preocupou com ela. Sabe o que é mais lindo disso, queridos? Que o cristianismo é a única religião no mundo que revela Deus como Pai. No Islã, Ele é o Todo-Poderoso, mas o que o Corão diz? Que Alá não tem filhos. Que pena para eles, porque o nosso Deus tem muitos filhos. Glória a Deus. No budismo, não existe um Deus pessoal, é uma força cósmica. E as pessoas buscam, através de uma vida, alcançar um ideal de equilíbrio entre as forças do mal e do bem. Mas não existe relação pessoal. Mas Jesus diz, olha para mim, quem vê a mim, vê ao Pai. E diz mais a palavra de Deus, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, e a palavra poder aqui é poder legal, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém? Diga assim, eu sou filho do Deus Altíssimo. Diga mais forte, eu sou filho do Deus Altíssimo. Amém, queridos? Ele não é um Deus alheio. Agora, o problema das pessoas não entenderem o caráter de Jesus é que elas projetam para Deus as suas mazelas, as suas feridas.
E é por isso que você vê tantas pessoas mal resolvidas consigo mesmas, e que olham e veem um Deus iracundo, bravo, desejando matar, desejando julgar. Olhe para Jesus. Você quer saber quem é Deus? Veja como Ele era. Ele recebia os pequeninos. Ele amou os pecadores, pelos quais Ele morreu. E Ele te ama. E Ele se importa com a tua vida. Quem é Deus? Diga: Ele é o meu papai. E a palavra de Deus diz que por causa do espírito de adoção, nós podemos clamar: Abba, Pai. Abba significa papai. No hebraico, Av é pai, Abba é papai. Como é que você fala com teu pai? Papai, papai. É interessante, às vezes a Érica está morando longe, né? A gente sente muita saudade. Às vezes eu ligo para ela, ela fala: oi, paizinho. Eu tenho certeza que para ela esse paizinho significa muita coisa. Deus é o nosso paizinho. Ele é o Todo-Poderoso, que sustenta o universo na palma da sua mão. Mas para mim, Ele é o meu papai. Ele é o meu paizinho. E ai daqueles que se levantam contra mim, vai ter a defesa incondicional do meu papai. Amém? Isto vale para você também, meu irmão. Quem é Deus? Ele é o meu pai. A segunda pergunta que Josafá fez é a seguinte. A primeira é: o Senhor não és tu? A segunda é: o Senhor não fez? Versículo 7. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel? E não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Agora aqui Josafá está perguntando para Deus: no passado o Senhor já não livrou o meu povo muitas vezes? E eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Você se lembra de alguma situação, pelo menos uma, em que você experimentou um livramento de Deus na tua vida? Mais de uma. Que você falou: não, essa foi para mim. Não dá para crer que não foi um milagre, um livramento de morte ou de qualquer outra coisa. Sim ou não? Glória a Deus. Essa é a pergunta: quem é o Deus? Ele é nosso Pai, mas é aquele que no passado já nos deu livramento e salvação. Eu vou ler para vocês uma história da revista Seleções. Quantos de vocês já leram as Seleções? Essa é uma revista maravilhosa, até hoje eu gosto de ler. Eu tenho no meu iPad, eu baixo e leio sempre, porque tem ilustrações de sermão maravilhosas. Mas essa é uma história que é sensacional. Diz que um homem, deixa eu ver o nome do camarada aqui, Marcel Sternberger, judeu, né? Esse camarada mora em Nova York. E muitos anos atrás, ele deixou de ir para o seu trabalho. E durante a tarde, ele pegou um metrô no Brooklyn para visitar um amigo que estava em fase terminal de câncer. Então pegou um metrô que ele nunca tinha pego na vida. Quando ele está ali sentado, aquele metrô lotado, na sua frente tinha um camarada lendo o jornal com as páginas abertas assim. E o jornal estava escrito em húngaro. E ele lia húngaro e falava húngaro. E ele percebeu que o camarada estava lendo na seção de classificados. E ele ficou curioso e puxou conversa. Falou: o que o senhor está procurando aí na seção de classificados? Ele disse: eu estou procurando minha mulher. Aí ele deu risada e falou: o quê? Vai procurar uma mulher para casar na seção de classificados? Em húngaro? Ele falou: não. Eu fui separado da minha mulher há 20 anos. Era um judeu também. Eu fui levado pelos russos para enterrar os alemães. Minha mulher estava em Auschwitz.
e foi posteriormente libertada pelos aliados. Nós nunca mais nos vimos. Eu vim para a América porque eu imagino que ela deve estar aqui. Enquanto ele ouvia isso, esse Sternberger simplesmente se lembrou que na semana anterior ele tinha ido a uma festa e tinha ouvido o testemunho de uma mulher húngara contando uma história parecida. E ele virou para o camarada e falou assim: escuta, qual é o nome da sua mulher? Ele falou: Maria Paskin. Ele pegou na carteira dele o papel, porque ele falou: vou anotar o nome dessa mulher, porque vai que, né? Nome e o telefone. Estava escrito Maria Paskin. Aí ele falou: qual é o seu nome? Ele falou: Bela Paskin. Ele falou: seu Paskin, vou pedir um favor, vamos parar ali na próxima estação, que eu preciso fazer uma ligação. E o homem, sem entender nada, foi. Pegou o telefone, ligou, quem atendeu foi a Maria. Ele falou: senhora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Qual é o nome do seu marido? Ela falou: Bela Paskin. Aí ele disse assim: aguarda um minutinho. Virou para o homem e falou: olha, você está para experimentar o maior milagre que você poderia experimentar nessa vida. E deu o telefone para o homem. Afastou um pouquinho e começou a ver o homem bater na testa e gritar: meu Deus, milagre, milagre! Chorando copiosamente. E a revista Seleções termina dizendo: qual seria a chance de um homem que nunca pegou aquele trem, naquele horário, naquele dia, se ele tivesse chegado 1 minuto atrasado, teria pego outro trem, e 2 vidas teriam ficado separadas, talvez para sempre. Mas Deus fez com que duas pessoas que se amavam tanto pudessem ser encontradas na utilização de um estranho, num país estranho. Esse é o Deus que nós cremos. A primeira pergunta: quem é Deus? Diga: Ele é meu Pai. Ele é o meu Pai. Fale com a boca cheia. Quem é Deus? Ele é o meu Pai. É o meu papai. Nele eu confio. Nele eu estou seguro. Amém? Porque além de poder, Ele quer cuidar de nós. A terceira pergunta de Josafá: o Senhor não fará? A primeira: o Senhor não é o Deus que domina nos céus e na terra? Segunda pergunta: o Senhor já não fez tantas vezes? E a terceira pergunta: o Senhor não fará? Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão. Quantos aqui já sentiram alguma vez na vida que as suas forças acabaram? Você não tem mais forças. Querido, essa é a hora que Deus vai fazer: descansa, porque quem vai guerrear sou eu. Você não tem força, mas eu tenho. Você não sabe como, mas eu sei. Você não sabe de que jeito, mas eu já estou operando. E o texto diz: todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá e vós moradores de Jerusalém. E o Senhor está dizendo para você: dai ouvidos, todo o povo de São Paulo e da Igreja Batista Palavra Viva. Ao que diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha para a pessoa ao teu lado e diga assim: essa guerra não é sua. Quem és tu? Diga: meu Pai.
O Senhor já não fez? Diga: fez na minha vida. Vai fazer de novo? Deus está dizendo: esta peleja é minha. Você não sabe que horas, você não sabe quando, mas Deus vai operar na tua vida, meu irmão. E a história conta que Josafá obedeceu e se posicionou, e começaram a adorar, e veio um espírito de confusão, e os exércitos das nações começaram a guerrear uns contra os outros, e a vitória foi extraordinária, sem que eles tivessem que fazer nada. Há momentos na vida da gente, queridos, que Deus vai dizer para você lutar, mas há momentos que Ele vai dizer: deixa que eu luto, deixa que eu guerreio, só louva, só creia, só entregue. Quem é Deus? Deus é o meu Pai. Ele é santo e, portanto, separado. A palavra santo significa separado, separado em essência, separado em pureza. Mas Ele é Pai, e não existe ninguém tão próximo de nós. Agora, quando a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, não está falando da imagem simplesmente do homem. A mulher também recebeu uma porção da imagem de Deus. Aliás, a Bíblia mostra um Deus que é tanto pai quanto mãe, porque é aquele que agasalha os seus pintinhos. Um dos nomes mais importantes de Deus é El Shaddai, o Todo-Poderoso, assim traduzido. Na verdade seria melhor traduzido como o peitudo, porque Shad é peito, é mama. Então aquele que dá o leite, que nutre, o nutridor, porque Deus é o Deus forte, poderoso, que mostra a visão de mundo, a visão do homem, mas é também o que gera, o que aconchega, o que protege, o que internece. É mãe. O Deus que você crê é seu Pai. Sabe, gente, às vezes a gente não entende porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Muita gente questiona a existência de Deus por isso. Como Deus pode permitir que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Deus não vai te dar todas as respostas hoje, mas Ele deu a principal delas, e a principal delas é Jesus. Se você ainda não tem um relacionamento com o Pai, como um pai e filho próximos, você vai viver nesse mundo salvo, mas sem viver a plenitude do relacionamento com Deus. Davi conhecia isso. Por isso que ele diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você sabe o que é deleite? Deleite é curtir ao máximo. Deleita-te dele, e Ele concederá os desejos do teu coração, porque é isso que um pai gosta. O pai trabalha, ele faz o maior sacrifício para poder dar ao filho que ele não teve, para que o seu filho possa se agradar. Amém? Deleita-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Coisa que o filho mais faz na vida é entortar, e o pai que ama endireita o que o filho entortou. Amém? Quem é Deus? Diga: é o meu Pai. Ele não é o Pai de Jesus só, Ele é o teu Pai. Então hoje, quando o Brasil vive esse momento de
crise econômica, não é hora de você ficar desesperado, achando que tua vida vai cair, que você vai perder o emprego, que a tua empresa vai quebrar. É hora de você dizer: Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer, eu vou confiar, porque o Senhor é meu Pai, o Senhor cuida de mim, cuida da minha vida, da minha família, cuida do que eu tenho, do que eu sou, porque o Senhor é meu Pai. Amém, queridos, aplaudam o Senhor, digam: eu creio. Ele é o meu Pai, Ele é o seu Pai. Todas as religiões do mundo tratam de Deus como um ser supremo, distante. O budismo é uma energia cósmica, sem pessoalidade. É simplesmente uma religião que fala de coisas muito boas, mas que no final, quando você morrer, você vai ser incorporado à energia cósmica. Mas a Bíblia diz que esse Deus que criou todas as coisas não é uma energia, é uma pessoa que se revelou no seu Filho Jesus. Amém?